Agora eu tenho que ficar aqui. Agora, para poder gravar, tem que ficar aqui com esse microfone na mão, que aí a gravação fica boa. Tem um videozinho para trás. Tem. Essa é a nova apresentação feita por Rafael da Azevedo. Agora é toda especial. A gente tem um chato aqui. Bem, boa tarde, vamos continuando boa tarde. Meu nome é Márcia Bastos, para quem não me conhece. A nossa palestra aqui de hoje é Empreender com Paixão. Então, a gente vai falar um pouquinho, não é uma palestra muito demorada, que o nosso tempo aqui é somente 20 minutos, mas vou mostrar aqui um pouquinho sobre como é hoje em dia, né? Como a gente trata o empreender. Por que as pessoas, muitas das pessoas estão empreendendo hoje em dia? Que hoje o empreender vem pela paixão pelo que você faz, gente, por uma vontade assim, ardente de externar aquilo que você ama e aquilo que você ama, que faz parte de você, vai transbordar para o próximo. Então, começando aqui a nossa... Clique ali, vai embora. Então, primeiro eu vou me apresentar. Valentina, você vai ficar passando, amor? Bem, vamos lá. Meu nome é Márcia Bastos. Essa é uma foto, o Rafael colocou aqui essa foto minha, que eu falo que é de uma vida passada, que eu um dia fui engenheira mecânica e trabalhei na construção de plataformas de petróleo. Era isso que eu fazia antes de empreender com empreendedorismo feminino. Mas a minha vontade de empreender já estava dentro de mim nessa época, porque eu gosto de contar, quem vem nos eventos das mulheres está cansado de ouvir essa história, que eu sempre quis empreender. Estou diferente, né, Anderson? Está diferente a beça. Eu sempre quis empreender. Essa foi sempre uma vontade minha. Eu sempre achei, antes de eu entrar na universidade, antes de eu entrar para fazer engenharia, eu já pensava que um dia eu ia empreender. Eu já admirava as pessoas que conseguiam criar um negócio do nada, eu falo do nada porque de uma ideia da sua cabeça, cria um negócio e aquele negócio é o que te dá o seu sustento, que você vive, que paga suas contas, que você sustenta a sua família, que você faz tudo na sua vida. Eu sempre admirei demais essas pessoas. Eu sempre falei, um dia eu vou empreender. Mas eu não sabia como. Eu não tinha esse exemplo dentro de casa, meus pais sempre trabalharam para grandes empresas, então nunca empreenderam, então eu não tinha esse exemplo. Normalmente, quem tem o pai já está acostumado a ver, vai lá, ver como é que o negócio funciona, e eu falava, eu preciso saber o que uma empresa precisa ter para ser uma empresa, para ela gerar renda, para ela conseguir vender seu serviço, seu produto. Então, eu preciso primeiro ter uma experiência de trabalhar em grandes empresas para entender o que é uma empresa, o que é preciso ter como base para ser uma empresa. Então, a gente coloca aqui um pouquinho, né, que eu sou engenheira, já fiz de tudo um pouco, fiz curso de dublagem, que eu achava o máximo esse negócio de dublagem. Então, por causa do curso de dublagem, eu fui fazer um curso de atriz, mas como hobby, né? Até porque eu acho que esses cursos são muito bons para ajudar a gente a falar aqui na frente, para desinibir. Eu era uma pessoa que eu não conseguia falar na frente, não conseguia. Se eu tivesse que apresentar um trabalho na faculdade, eu já passava mal antes, porque eu ia ter que falar. Então, eu era aquela pessoa que fazia em grupo, assim, olha, eu faço tudo, portanto que eu não tenha que apresentar, não tenho que falar na frente. Então, essa era sempre a negociação nos trabalhos em grupo. Então, eu acho que esses cursos que eu fiz, brincadeira, entre aspas, de dublagem e de ator, foi para mais me ajudar a desenvolver essa questão. Porque eu sempre, também era um sonho que eu tinha, de querer ser palestrante, de querer falar, gente, como é que eu vou ser palestrante se eu não consigo falar na frente? Como é que eu derrubo essa barreira na minha vida, né? Então, foi assim. Pois eu sempre incentivo o Vitor, quando a gente estava no Brasil, meu filho mais velho, eu incentivei muito ele a fazer no colégio, tinha um curso de teatro, eu falava, faz, porque não é para virar ator, mas ajuda a desinibir, ajuda você a aprender a falar e se portar na frente das outras pessoas. Eu acho que é muito bom.
os outros não tiveram essa oportunidade de fazer. Quem sabe vão fazer aqui. Além disso, ó, sou esposa do Rafael, que fez essa belíssima apresentação. Eu tinha essa apresentação no PowerPoint, ele olha e fala, não pode apresentar isso, né? Tem que ter uma apresentação melhor. Aí ele, com seu senso de arte e beleza, fez isso aqui. Vocês vão ver, ficou muito bonito. Tem um filme por trás, mas a gente não está conseguindo ver a claridade. É, toda a claridade. Tem um dos eventos. dos eventos. Posso apagar aqui para ver se melhora. Não, mas tem que deixar, senão não aparece nada aqui na gravação. Mas aquela luz lá do canto, aquela eu não consigo ir por fim. Mas bem, vamos continuar aqui. Tenho 3 filhos e trabalhei muitos anos nessa área offshore, até eu mudar, né? Mudar. Como eu queria empreender, como é que eu fiz essa mudança, né? Eu comecei a empreender na área que eu trabalhava, ou seja, eu trabalhava na área de qualidade de uma construção de plataformas de petróleo. Então, eu comecei a empreender quando apareceu uma oportunidade exatamente de prestar essa mão de obra na área de qualidade, dentro do estaleiro que eu trabalhava antes como funcionário, que é a maneira mais fácil. Já tinha confiança, eles já me conheciam, já conhecia todo mundo, era a maneira mais simples, mais fácil para eles. Eu, como contratada deles, dava muito menos aborrecimento, porque era no estaleiro que tinha 10.000 pessoas, uma área enorme, não ia ter que ensinar onde tem que ir, com quem falar, ter que acompanhar, resolver os problemas do contratado. Eles sabiam que eu me virava, já conhecia todo mundo, tinha a porta aberta em todo o estaleiro, então me contratar era muito mais fácil. Então, foi aí que eu comecei a empreender, finalmente, aquele sonho que eu tinha desde criança. E nesse processo, né, que eu fiz de ter essa empresa, o que aconteceu? Quando as plataformas de petróleo, houve uma época no Brasil que elas começaram a passar a ser construídas fora do Brasil, o que aconteceu? Meus contratos foram finalizando, o que foi finalizando não tinha como renovar, porque já não tinha mais obra no Brasil, né? Era tudo para fora. Aí eu falei assim, olha, já que agora eu já tive esse gostinho de empreender e eu gostei da experiência, realmente era aquilo que eu imaginava, então agora eu vou me reinventar para continuar empreendendo. Foi aí que eu descobri o coaching, né? Descobri o coaching nessa minha busca, nessa procura de me reinventar e continuar empreendendo. Aí acabei me apaixonando. Fiz um primeiro curso do coach para sentir como é que é, deixa eu ver como é que é essa história de coach. Acabei me apaixonando por isso. E naquela época, todos os cursos que tinham na sociedade que eu fui fazer o curso, eu fiz todos que existiam naquele momento. Então, realmente, eu achei incrível. E, claro, pela minha paixão pelo empreendedorismo, eu acabei ajudando as pessoas também a realizar esse sonho, que era um sonho meu, e a gente descobre que não era só eu que tinha esse sonho, né? Diversas pessoas têm esse sonho de empreender. Então, hoje eu ajudo as pessoas exatamente a realizar esse sonho. E eu criei nesse projeto, nesse processo, né, esse projeto, Minha Vida Ideal. E é o quê? Eu digo que a gente não é uma pessoa de sucesso, não pode se considerar uma pessoa de sucesso somente quando o nosso negócio está bem. Meu negócio está ótimo, ganho uma fortuna, tenho vários clientes, vendo muito, mas eu estou em sobrepeso, me alimento mal, tenho pressão alta, tenho um relacionamento em casa que eu não quero voltar para casa, estou sempre inventando coisa na rua para não voltar para casa, não quero ir para casa, e eu não gosto de estar na minha casa com a minha família, então que sucesso é esse, né? Que sucesso é esse? Então eu digo que minha vida ideal é isso, que é um alinhamento da gente se desenvolver em ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, que a gente tem que ser feliz todos os dias, não só no sábado e domingo, ou, se você não gosta de ir para casa, não só ser feliz durante a semana quando está fora de casa. A gente tem que ser feliz todos os momentos. E aqui em Portugal, eu criei esse processo, esse encontro, né, que é um negócio entre mulheres, que virou uma marca registrada. Então, a gente já faz esse encontro aqui das mulheres há mais de um ano e já estamos agendando para fazer. A gente já fez alguns em Aveiro, nós tivemos alguns em Aveiro, agora está parado nas férias. E vamos começar, estou só esperando para marcar a data no Porto. Pegando essa carona no Recomendo no Porto, vamos fazer no Porto também. Então, agora vamos falar sobre o nosso empreender com paixão. Antes disso, né? Vamos falar aqui. Ontem até fiz uma live em relação a isso.
A doutora Helena me indicou, ela que foi vencedora do melhor advogada no mundo, melhor advogada brasileira no mundo, no ano passado. Ela teve a oportunidade de fazer uma indicação para o prêmio desse ano, ela me indicou, e para minha surpresa e espanto, eu cheguei na final. A gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não vai chegar, mas consegui chegar na final, fiz até uma live com eles ontem, dos finalistas, então agora estou no aguardo da final, no final do mês que vem, para saber o resultado, se eu conseguir ganhar ou não. Mas é muito legal, acho que só poder falar que sou finalista numa concorrência dessa já vale muito e já demonstra bastante, né? Quem sou eu hoje, quem sou eu na fila do pão, atualmente, né? Ou seja, isso dá muito cartaz. E se você ganhar, você vai ter que... O teu quê? Não, vai ter que... Ele perguntou ontem se você indicaria alguém. Sim, perguntou se indicaria alguém. É verdade, se indicaria alguém. Olha lá, agora dá para ver no fundo, né? No fundo são os vídeos dos eventos aqui do Negócio Entre Mulheres. Olha lá. Aquela ali que eu estou junto é a vereadora Olga, que esteve aqui no nosso evento comemorativo de 1 ano. Foi no 12º evento comemorativo de 1 ano. O presidente da Câmara, o senhor Ricardo Rio, mandou uma representante, porque ele não podia vir no evento, né? Ele mandou a vereadora Olga para representá-lo aqui no nosso evento. Foi muito bacana, nossa comemoração aqui. Aí, o que é empreender com paixão? Eu falo, para empreender, a gente tem que... Quando as pessoas querem empreender e não sabem o que fazer, primeiro a gente tem que descobrir o que a gente chama, o que mexe com a gente, né? O que faz o coração, o que transborda no nosso coração. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque às vezes a gente não sabe que, de repente, um hobby que a gente tem, uma coisa que a gente faz bem dentro de casa, pode virar o nosso empreender. Quantas pessoas, né, não empreendem? Por exemplo, a Duda, ela faz doces brownie, não tem melhor. Dela é o melhor que tem. Mas é uma coisa o quê? Que ela faz em casa e acabou virando o empreender dela, né? E as tortas maravilhosas que ela faz, tudo. Mas é uma coisa que a gente faz com amor, que a gente gosta de passar o nosso tempo em casa fazendo. Então, muitas vezes, o hobby pode virar o nosso empreendimento, o nosso negócio. Então, o principal, eu acho que o ponto 1 é o quê? O que nós amamos fazer? Esse é o ponto onde a gente começa. E, para empreender, a gente não tem que pensar em eu preciso fazer cliente, eu tenho que arrumar cliente. Não. Principalmente hoje em dia, com as redes sociais e presencialmente, os eventos que nós vamos. A gente não tem que ir atrás de clientes. A gente tem que criar amigos, criar amizades, conhecer pessoas, não pensando que aquelas pessoas vão virar seu cliente. O ponto inicial é fazer amigos. Desses amigos, a gente transforma parte desses amigos, a gente vai transformar em clientes. Não só parte desses amigos a gente consegue transformar em clientes, isso na rede social acontece demais, que às vezes você vai ter lá 100 mil seguidores, as pessoas que têm muitos seguidores, quantos clientes são desses 100 mil? 100? 500? É um pequeno percentual que vira cliente. Mas, para as pessoas virarem nossos clientes, primeiro elas têm que nos conhecer. Mesmo que seja um conhecer virtual, mas é um conhecer que é uma amizade que cria, é uma sintonia, é uma conexão que a pessoa tem que ter com a gente. E quando a gente tem essa conexão e o amigo, o seguidor vira cliente, a gente tem que daí entregar o melhor que a gente pode. A gente tem que superar as expectativas. Não existe hoje apenas entregar aquilo que foi combinado. A gente tem que surpreender, a gente tem que superar, a gente tem que entregar um pouquinho a mais. A pessoa tem que ficar, meu Deus, o que foi aquilo? Foi muito bom, então eu quero mais, porque é muito mais fácil você vender novamente para uma pessoa que já é sua cliente, você investe muito menos do que você investir para a captação de novos clientes. É muito mais fácil, normalmente, dependendo do seu negócio, você vender para o mesmo. Claro que para imóveis não é tão simples assim, porque é um valor maior, só se é uma pessoa realmente com maior poder aquisitivo, que vai comprar vários apartamentos, várias casas. Mas para uma viagem,
é uma coisa, se você foi bem atendido, se você gostou do tratamento e você não só entregou aquilo que combinou, mas também foi lá, deu uma ajuda, fez o check-in, a pessoa precisou de uma ajuda, porque essas compras que a gente faz online, não tem número para a gente poder falar, para a gente poder perguntar, não estou falando nem reclamar, às vezes a gente quer fazer uma pergunta, a gente não tem com quem falar. Então, a gente ter essa referência de poder ligar, poder falar, tirar uma dúvida, já é um a mais, já é um plus que a gente dá para o nosso cliente. Então, é entregar o melhor possível. Então, eu gosto muito dessa frase aqui, né, de Henry Ford, que fala exatamente isso. Porque muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes a gente cria negócios que mudam, né? Que mudam. Por exemplo, o iPhone, quando foi criado, mudou o conceito sobre celular. É totalmente diferente, né? Antes você tinha tudo tecla. Aí ele me cria um celular que tem uma tecla, um botão somente. Então, ele mudou o conceito de como... Então, quando você cria alguma coisa que ela é revolucionária, como foi o caso de Henry Ford, eu gosto muito dessa frase, eu sempre trago ela. Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles pediriam cavalos mais rápidos. Então, muitas vezes eu falo que o cliente... Por que a gente usa muita rede social hoje? Porque a gente é educacional, nós temos que educar o nosso cliente. É educacional. Muitas vezes primeiro ponto, tem aquele cliente que ele sabe que precisa do seu serviço e ele vai te encontrar e vai te procurar. Tem aquele cliente que não sabe que precisa, mas quando te acha, vê, putz, não é que eu precisava disso mesmo? Eu vou acompanhar essa pessoa e ver se ela está alinhada como eu penso, se eu gosto dela, que pode ser com ela que eu fecho. E tem aqueles clientes que nem sabem nada, não sabem o que precisa, não sabem nem que aquilo existe. Então, é uma questão educacional. A gente tem que colocar os nossos processos, as nossas informações, seja na mídia digital, ou seja na mídia formal, né? De maneira que a gente atinja esses três públicos. Então, a gente tem que colocar de uma maneira que todas as pessoas consigam entender como achar a gente, que precisam da gente. O Rafael botou aí o cavalo da carruagem aí, que precisava cavalos melhores, mais rápidos. E o carro? Já apertei, foi para frente. Cadê o carro? Valentina gosta, olha lá o cavalo com o carro, ela riu. Então, mas é isso mesmo. Na época que não existia carro, como é que o público sabia que ia querer um carro? Se você faz uma pesquisa de averiguar aí o mercado, uma pesquisa, eu vou ver o que o mercado quer. Então, o cavalo seja mais rápido. Eles não sabiam que poderiam ter um carro naquela época. Então, às vezes, tem coisas que a gente cria, tem tantas criações ali que existem que mudam o conceito. Acho que o que a gente acha mais fácil é falar do iPhone, né? Falar do carro, que realmente foram criações que mudaram o conceito. E muitas vezes, para isso, a gente tem que pensar fora da caixa, exatamente. Porque a gente tem que tentar ver de outra maneira. E, às vezes, a gente está tão no meio do nosso negócio que a gente não consegue ver. Então, às vezes, a gente precisa sair um pouco. Muitas vezes, as grandes ideias aparecem quando? Não é quando você está trabalhando, é quando você está fora fazendo outra coisa, está viajando, está numa praia, está em outro momento que não é de trabalho, que você vai ter aquele estalo, que é o momento que você vai conseguir estar fora da caixa e ver o seu negócio de uma maneira diferente. Então, às vezes, a gente precisa disso, né? Isso também mostra uma maturidade grande em relação ao nosso negócio. Acabou meu tempo. Então, deixa eu acelerar aqui. Então, o meu modelo de negócio atual e aonde eu quero chegar, né? O que a gente tem que fazer? Em resumo, nós temos que avaliar, primeiro, o que eu tenho de melhor. Como é que eu faço essa avaliação do meu negócio? O que eu tenho de melhor? O que me faz feliz realmente para eu desenvolver como um negócio próprio meu, né? Como é que eu estou maximizando meus talentos e trabalhando meus pontos fracos? Esse é um ponto que eu gosto muito de falar. Às vezes, nem sempre a gente vai trabalhar nossos pontos fracos para a gente não perder tempo. A gente vai trabalhar nossos pontos fracos quando eles são importantes e fundamentais para o escopo do nosso negócio. A gente tem que desenvolver mesmo aquilo que a gente é bom. Que a gente é bom, a gente desenvolve mais ainda.
Aquilo que a gente é fraco, o que a gente faz? No início, quando a gente começa o empreendedorismo, a gente vai fazer, porque quando a gente começa, a gente faz tudo. Mas assim que começa, a gente começa a faturar, a gente começa a entrar no dinheiro, a gente vai arrumar. A gente vai arrumar quem saiba fazer aquilo e faz bem para poder fazer para a gente. Então, por isso que eu acho que a gente não pode ficar batendo muito naquilo que a gente não é tão bom. Porque tem pessoas que são boas naquilo e gostam de fazer, e você pode fazer uma parceria, pode contratar uma empresa que possa fazer isso para a gente. E ainda, né, a gente tem que sempre avaliar, eu estou no caminho certo? Eu sei onde eu quero chegar? Isso é muito importante. Qualquer planejamento do negócio, você tem que saber, para você planejar, você tem que saber onde você quer chegar. Senão, não tem planejamento. Então, eu quero chegar ali, eu vou traçar um plano. Claro que no meio do caminho vão acontecer coisas que vão nos tirar do nosso caminho, mas com planejamento, a gente consegue voltar para nosso trilho novamente. Por isso que é importante a gente ter um planejamento e saber onde quer chegar, senão, como diz, né, a Alice no País das Maravilhas, qualquer lugar serve, né? Qualquer lugar serve. Então, é importante a gente fazer essa avaliação do nosso negócio. Né? E o segredo do sucesso é o quê? Principalmente, não existe essa questão da gente copiar, a gente pode se inspirar em outras pessoas que trabalham de uma maneira que a gente admira, a gente pode ver modelos de negócios, mas a gente tem que fazer o quê? Criar o nosso próprio modelo do nosso próprio jeito, porque mesmo eu copiando, nunca vai ser igual, porque eu vou ter a minha maneira de mostrar, eu vou ter a minha maneira de falar, eu vou ter a minha maneira de tratar o meu cliente, eu vou ter a minha maneira de vender para o meu cliente. Então, a maneira é única, nossa, de apresentar. Então, o importante é isso, é não copiar, é ser autêntico. Não ter medo da gente ser a gente mesmo, do nosso jeito, porque vai ter gente que não vai gostar, ok? Mas tem muita gente que vai gostar do nosso jeito, que vai ter empatia e, por causa do nosso jeito, vai querer ficar com a gente, vai querer estar do nosso lado. Então, isso é que é importante. A nossa autenticidade, a gente não fugir disso, porque eu acho que tem muita gente hoje em dia, por causa das redes sociais, que fazem um teatro, criam um personagem e, no final, a gente não consegue sustentar um personagem. A gente tem que ser a gente mesmo, para a gente mostrar credibilidade, as pessoas poderem acreditar na gente e ver que aquilo que a gente fala é a verdade, que a gente é aquilo mesmo, e sendo autêntico é muito mais fácil, que a gente não se cansa, é muito mais fácil a gente ser a gente mesmo do que a gente vestir uma capa e fingir ser outra pessoa. Então, o objetivo aqui é exatamente isso, é o nosso futuro, a gente cuidar do nosso futuro e ser protagonista da nossa própria vida e a nossa escolha. Então, a gente escolhendo o nosso futuro, sabendo onde a gente quer chegar, a gente ser autêntico e ser protagonista da nossa própria história. Aí, tem mais uma coisinha só. Então, quando eu falo sempre de empreendedorismo feminino, gosto de rapidamente falar que mulher, após muito estudo e conversar com vários mentores de mulheres, né, eles falam, né, chegou-se à conclusão que, hoje em dia, a mulher, o quê? Ela vende poder, relacionamento e autoestima. Essa é a grande força da mulher no seu empreender atualmente. E para o relacionamento, é o quê? A gente usa muito a fórmula da amizade. Você pode usar muito nas redes sociais e a gente usar no nosso dia a dia, no relacionamento aqui, na vida real, né? no presencial. Que é o quê? É a proximidade, é o combinado de proximidade, frequência, duração e intensidade. Então, com a rede social, é muito fácil a gente ver isso, né? Quanto mais a gente está presente na rede social, quanto mais a pessoa te vê, mais ela se sente próxima de você. Mais você está ali, mais ela vai te conhecer melhor e ela vai sentir que está alinhada, as suas ideias estão alinhadas com as ideias dela, que ela gosta do seu jeito. Quanto mais você está, mais você aproxima as pessoas. Então, é importante essa fórmula da amizade. E é assim que as mulheres trabalham com relacionamento hoje em dia. E a gente pensar sobre lucro e negócio. A gente tem que pensar que muita gente tem dificuldade em cobrar. Essa aqui fica com uma mensagem final aqui, essa dificuldade de cobrança, né? Ainda mais as mulheres têm muita dificuldade em colocar um preço naquilo que faz. Mas tem que lembrar que o negócio, para ele ser sustentável, ele tem que dar lucro.
Se você, às vezes, o seu negócio, não, eu falo, eu quero, meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Mas para você poder continuar ajudando as pessoas, fazendo aquilo que você faz, você tem que conseguir pagar suas contas, né? Senão você não consegue ajudar, gastar o tempo para investir o seu tempo para ajudar as pessoas. Então, o nosso negócio tem que dar lucro, senão a gente não consegue ajudar as pessoas. Esse é que a gente tem que ter em mente. Então, a gente tem que saber dar um preço, nossa hora tem um preço, e o conselho é que a gente não pode fazer as coisas de forma gratuita. A gente tem que cobrar, nem que seja um valor de acordo com o que a pessoa pode pagar e tudo, mas nós temos que cobrar o valor pelo nossa hora, pelo nosso esforço, pelo nosso conhecimento. Essa é a última dica que eu gosto de deixar, que é muito importante. É o ar-condicionado, né? E para isso, para finalizar, é isso. Eu apertei demais aqui. É isso, o importante é isso. Seja feliz. O importante é isso. Ser feliz com o seu negócio, ser feliz na sua vida pessoal, ser feliz. O objetivo do Minha Vida Ideal é exatamente isso. Que sejamos felizes todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. Oi? Ajuda a chegar lá, né? Pois é, tem que chegar lá. Tem que chegar lá. Vou deixar aqui no outro slide, que tem os meus contatos aqui. Tem aqui os meus contatos. Olha, tá vendo? Então, agora eu volto lá para a nossa apresentação normal do Recomendo. Então, não sei. Alguém tem alguma pergunta? Já passou, já estourou o tempo. As duas perguntas a gente pode abrir para ele. Tem alguma pergunta? Você entrega o melhor possível, mais aquele a mais. Independente de você a lista de viagem, né, você de casa, uma sala que vem de imóvel, isso gera não só nesse cliente que foi atendido, em toda a rede social, você tem um outro círculo de influência. Exatamente. Onde você acaba sendo referenciado. Isso sempre foi o meu lema desde quando eu era no Brasil e aqui como consultor é isso. O que eu consigo fazer a mais é ficar esperto. Entrega. Esse é o diferencial aqui e é isso que eu levo. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem que, é um diferencial, a gente entregar mais, a gente vira, é assim que passo a passo a gente vira referência naquilo que a gente faz. Nós sempre eu não gosto de slide, porque eu sou matemática de formação, e ele fala que a gente entrega 121%. Tem como você entregar 121%, não dá. Se eu me constranho que fala, eu tirei. Mas, mesmo assim, você vê uma empresa no global, a maior agência imobiliária do mundo todo, 121, no máximo global, usa esse mesmo padrão, entregar sempre acima da expectativa. Exatamente, mas é isso. Você comprou um apartamento de 3 quartos, você entrega um de 4. Pois é. Mas ali o a mais é no atendimento, é no pós-venda, é o pessoal, é. Por exemplo, esses apartamentos que eles entregam, que tem por dentro, eu já entrego um apartamento do Romero. Isso, vai junto, vai, é o combo. Mas é sério, o cara tá perdido. Chega aqui, não conhece ninguém, não sei, sabe aonde? Não sabe fazer a discussão. Normalmente, o cara que eu atendo, que vem, eu acabo fazendo. Entrega ao concessionário do carro, o Romero, advogado, entrega tudo. O cara chega perdido. Exatamente. E o objetivo é exatamente esse. A gente tem tudo isso aqui. Exatamente. Exatamente. E agora obrigada. Isso aí, agora a gente vai viajar, exatamente. Você pode passar de novo? Tem como? Colocou frequência, proximidade. Isso é a fórmula da amizade. Essa é muito legal.
Eu estava pensando aqui o seguinte, eu trabalho com empresa de origem, eu trabalho com possibilidade, frequência, duração e intensidade. Eu trabalho com projetos humanitários. Né? Então, isso aí é essencial em qualquer projeto. É o que eu falo, Isso aí. exatamente. Eu pensando muito enquanto ela falava, né? Porque inicialmente eu falei para ele com amor, depois fui para a paixão, por causa dessa questão do transbordamento. Mas na sua fala eu percebi o tempo inteiro a amorosidade, né? O amor mesmo. E aí me veio a memória 2 Coríntios 13, né? O amor é paciente, é perseverante, né? Não constrange. Então, é muito interessante pensar assim, que uma pessoa que vai fazer o seu negócio, vai trabalhar em algum lugar, revestido desse princípio, essa pessoa vai ter bom humor, ela vai contaminar, no bom sentido, o ambiente, né? Por uma energia que faz o negócio fluir. Exatamente. Quando você começa a ficar reclamando de tudo, quando você começa a ficar aborrecido com as coisas, o melhor é parar e não fazer. Exatamente. Senão... Exatamente, porque aquela palavra tem que ter o positivismo, né? O pensamento positivo. Mas quando a gente está bem, a gente está feliz, não vê quando a gente está bem, as coisas acontecem melhor, as coisas fluem. Quando você está com aquela nuvenzinha na cabeça, tudo começa a dar errado. E normalmente é numa sequência. Normalmente é numa sequência. E quando você muda isso para ver o lado bom, para melhorar, as coisas todas automaticamente vão se ajeitando e melhoram. Então, a gente tem que procurar, por isso que é importante essa parte. Tem o psicólogo que ajuda demais nisso, porque... Eu não gosto dele, não, mas eu falo dele no Alquimista, uma frase interessante, que ele diz que quando você deseja verdadeiramente uma coisa para o bem, o universo inteiro conspira ao É verdade. Está lá no Alquimista, eu tinha esse dito, valeu essa frase, porque eu não sei se cara vai ter tanto. É impressionante. É isso. Muito obrigada. Mas todo mundo tem que ir online. Mas então, a gente tem online. Oi? Vou terminar. Bom, mas é isso. Eu quero aproveitar.